E aí, meus queridos? Voltamos para a gente continuar falando de estatística. Na aula anterior, a gente falou da importância dela, quais os objetivos, e demos ênfase às tabelas, leitura, interpretação, construção, falamos das frequências, absoluta e relativa. Agora a gente vai dar destaque aos gráficos. Eu conto contigo, estou saindo daqui, porque o que importa é o que eu falo. Vamos lá. A representação gráfica ela é uma excelente ferramenta, porque ela facilita a maneira como a gente lê e interpreta esse conjunto de dados que foram obtidos, esses dados estatísticos. Primeiro, esses dados coletados são organizados em forma de tabelas e depois eles são apresentados em gráficos. E isso torna essa leitura um pouco mais clara e objetiva. Dá grande importância aos gráficos, porque facilita e dá objetividade à maneira como a gente lê, fica até mais agradável. Eles são utilizados por grandes meios de comunicação e se referem aos mais variados assuntos do cotidiano, como você já está habituado. Eles são de vários tipos. Os que a gente vai destacar aqui são os de coluna, você conhece bem, os gráficos de barras, os gráficos de segmentos e também os gráficos de setores, conhecido como gráfico de pizza. A gente vai destacar os três primeiros, os gráficos de colunas e barras e o de segmentos. Para a gente organizar, ler e interpretar esses gráficos, eu vou utilizar como exemplo, e vou te lembrar aqui, da tabela que a gente viu na aula ao vivo anterior. Lembra? Que falava dos comentários nas salas de aulas virtuais do 7º ano? Bom, dá uma olhada nessa tabela, guarda essas informações que a gente vai continuar representando de outra maneira. Um gráfico de colunas. Quando a gente pega esses valores e coloca na forma de barras verticais as colunas, a gente indica o dado referido a ela logo abaixo. Fica assim, ó. Reparou? Eu continuo tendo as informações das turmas logo abaixo das colunas. A 71, a 72, a 73, 4, 5 e a 76. E os valores que cada turma representa aí, no caso da quantidade de comentários, fica mostrado pela barra, logo acima dela, pela coluna. Na 71, passou um pouco dos 50. Esse gráfico aí eu não tenho uma precisão, mas esse aqui eu tenho. Reparou? Eu consigo também colocar o valor em cada coluna. Isso vai depender muito da clareza que você quer passar. Qual a especificidade da sua representação? Ambos são gráficos de colunas e expressam a quantidade de comentários por turma nas salas de aula virtuais de matemática. O gráfico de barras, ele tem a mesma ideia, só que ao invés de eu representar com linhas verticais, eu represento com barras horizontais, deitadas, e com o referido dado pesquisado logo do lado, como você pode ver aqui, ó. Reparou? Continuo com as mesmas turmas, só que agora representadas do lado. E os valores são mostrados horizontalmente, nessas barras horizontais. Viu isso? Uma coisa interessante para se destacar é que os gráficos de colunas e de barras e qualquer outro gráfico, ele vai te dar uma ideia do que é maior e menor, sem você precisar ficar comparando, como acontece numa tabela. Numa tabela você tem que buscar as informações e colocá-las em ordem crescente ou decrescente para poder analisar. Nos gráficos você vê isso muito mais facilmente. As barras menores indicam valores menores e as barras maiores, com certeza, valores maiores também. Nesse gráfico de barras que está logo ao lado, você consegue ver exatamente o quanto cada barrinha indica. Reparou? Sem necessidade de eu ficar colocando umas linhas entre um valor e outro. Para te ajudar a construir o gráfico de barras e colunas, eu vou colocar aqui, ó, como você acabou de ver, um em cima do outro, para trabalhar com as duas informações. E vou te dar algumas dicas muito importantes. A primeira delas é que as barras ou colunas, elas têm que ter a mesma largura sempre, como você está olhando nesse exemplo aí de baixo, ó. Reparou? As colunas têm sempre a mesma medida, para não dar ênfase, não destacar uma e outra. É claro que elas podem ser coloridas, pode ser que você queira destacar um valor ou outro, mas
prioritariamente, elas têm a mesma largura. Viu isso direitinho? Bom, precisamos também ter distâncias iguais entre as barras e colunas, como você consegue observar no exemplo de cima, no gráfico de barras. Viu? Entre uma barrinha e outra, ou no caso do gráfico de colunas, entre uma coluna e outra, eu tenho que manter a mesma distância. Isso torna o gráfico mais harmonioso, mais bonito. E por fim, caso os valores sejam grandes e eu não consiga colocá-los de unidade por unidade, né, ir de um em um, a gente vai definir de quanto em quanto ele vai variar. Olha para esses dois exemplos que eu dei aqui, que você viu que eu fui andando de 10 em 10. Não tinha como colocar de 1 em 1, de 0 até 70. Tornaria o gráfico muito tumultuado, muito denso. Então eu vou andando de 10 em 10, como você acabou de ver. 0, 10, 20, 30. Tomando cuidado para a gente colocar o valor no lugar correto. Imagina, 38. Se eu colocar o 38 muito perto do 30, a informação não está legal, o gráfico não ficou bem feito. Eu tenho que ter noção dessa distância, dividir em partes iguais, como você sabe muito bem numa reta numérica. Beleza? Ah, Luciano, e como é que eu faço uma representação de algumas informações em gráficos de barras e colunas que tenham valores negativos? Ué, você já sabe o que fazer. Se o valor é negativo, abaixo de zero. Se o valor é positivo, acima do zero. Eu peguei um exemplo que está lá no seu livro também, que faz essa consideração, valores positivos e negativos. Por exemplo, aqui, ó, Rui e Lorena fizeram uma pesquisa sobre a temperatura ideal para o armazenamento de alguns alimentos. Após coletar os dados, eles os organizaram em uma tabela. Veja como ela ficou. Tem aí uma tabela do jeito que a gente aprendeu a construir, só que aqui não tem frequência relativa, não tem o percentual, só tem a frequência absoluta. E aí você observa na coluna de alimentos as frutas, os pescados, o leite e os frutos do mar. E na coluna temperatura, que está em graus Celsius, você vê que as frutas têm que ser armazenadas a 7 graus Celsius positivos. Só que os pescados congelados a menos 5 graus Celsius. O leite a 4 graus Celsius positivos e os frutos do mar também congelados a menos 5 graus Celsius. Certo? Como que fica essa representação num gráfico de colunas, por exemplo? Ué, é só a gente estabelecer onde vai ficar o zero. O zero vai ser a nossa origem. A partir daí é que eu vou definir acima ou abaixo dele. E aí coloquei, ó, as frutas, elas estão a 7 graus acima desse zero. Eu agora estendi um valor para baixo para poder representar os pescados, menos 5 graus. Identificado o seu zero, a gente vai continuar fazendo colunas, só que agora essas colunas podem subir ou descer. Tranquilo, né? Do mesmo jeito, eu faço com os gráficos de barras. Olha só, estabeleci o zero, ando para a direita para todos aqueles valores que forem positivos, cresço a coluna para a direita. E para a esquerda, eu cresço a coluna para os números negativos, para a esquerda, certo? A ideia é basicamente a mesma. A gente continua usando gráficos de barras, gráficos de colunas, só que agora estabelecendo zero e sabendo que eu posso ter valores tanto à esquerda quanto à direita deles. Tranquilo, né? A gente vai falar do gráfico de segmentos. Nesse tipo de gráfico, a gente tem linhas que ligam cada um dos valores e a gente percebe a oscilação deles ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico ele é utilizado para apresentar as variações ao longo do tempo. Ajudam muito. Você já viu isso, né? Naqueles monitoramentos cardíacos. Já viu aquele aparelhinho que sobe, desce, indica o movimento cardíaco, da sua frequência cardíaca? É a observação ao longo do tempo, ao longo de um período. Facilita bastante. Eu trouxe como exemplo para você o histórico do IPCA de janeiro de 1996 até janeiro de 2019. Luciano, o que é IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mais conhecido como inflação. E aí, cada bolinha corresponde a um mês, mostrado no gráfico. E ela traz os valores, aqui no nosso caso, percentuais sobre essa inflação. E você consegue ver claramente como varia essa inflação, né?
ao longo dos anos. Reparou? Só que, notadamente, você vê quando foi muito grande ou muito baixa. Viu a variação ali, ó, que teve de janeiro de 1996 até janeiro de 1998? Olha como subiu rapidamente até janeiro de 99, desceu um pouquinho e atingiu lá o topo em janeiro de 2002. Consegue reparar nisso? Com muito mais facilidade, né? Que seria num outro tipo de gráfico. Desceu bastante até janeiro de 2006, oscilou mais um pouco menos até chegar ali em janeiro de 2015 e voltar para casa dos 10 pontos percentuais. Desceu bastante até janeiro de 2017 e se manteve um pouco mais constante. Viu como é interessante observar um gráfico de segmentos com esse olhar? Bem melhor do que quando a gente olha para um gráfico de colunas ou de barras. Eu trouxe um outro exemplo para você. Para falar também quando esses valores são negativos. Aqui eu tenho o lucro mensal de uma empresa em 2019. Repara que em janeiro esse lucro foi de 2,5 milhões de reais. Quando chegou em fevereiro, foi para 0,7 negativos. O que indica isso? Prejuízo. E a gente consegue ver quando estabelece onde vai ser o zero. Quem estiver acima dele, positivo. Abaixo dele, negativo. No nosso exemplo, mostrando um prejuízo. O prejuízo aumentou. O lucro foi menos 1,4 em março. Depois ela voltou a ter lucro e aumentou bastante até junho. Mas você viu como oscilou? Se a empresa analisa um gráfico de segmentos, ela consegue perceber claramente quais os meses que ela tem um lucro maior e um lucro menor e como se dá essa variação, se ela é mais rápida ou mais lenta, e até pensar em estratégias de negócios para poder melhorar esse lucro, esse valor que ela tem no final de um mês, certo? Queridos, essa era a ideia que a gente queria te passar, falando desses gráficos de colunas, gráficos de barras, são basicamente os mesmos, né? Com as mesmas ideias. E o gráfico de segmentos, bastante utilizado para falar de variação ao longo do tempo, como eu te mostrei aí, certo? Daqui a pouco a gente vai falar dos gráficos de setores, aquele gráfico de pizzas, que vai utilizar bastante a ideia da frequência relativa, dos percentuais, certo? Conto contigo, capricha, que a gente se vê daqui a pouco na próxima aula.